Então vamos lá. Vamos fazer uma oraçãozinha para a gente começar. Temos uma horinha só, tem bastante coisa para passar. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de aprendermos. Que o Senhor esteja conosco, nos auxilia na nossa melhora íntima, no nosso esforço, que vençamos nossas más inclinações. Senhor, e a espiritualidade boa e amiga aqui presente, muito obrigado, que assim seja. Vamos lá. Os últimos encontros nós já vimos muita coisa já de efeitos físicos, né? Materializações. Eu até ia adentrar num determinado assunto que é perispírito, mas eu mudei de ideia. Nós vamos agora entrar numa questão da reencarnação, tá? Já como eu tive a palestra já de reencarnação, já me motivei, então já engajei a situação. Então assim, hoje nós vamos ver alguns casos, são pesquisadores que estudam crianças que lembram de vidas passadas. Então nós vamos ver alguns casos ali, mas antes da gente iniciar, vamos falar de alguns desses pesquisadores. Tem muitos, tá? Mas se destacam, ou se destacaram, porque já estão desencarnados. Ian Stevenson, norte-americano da Universidade de Virgínia, né? Vamos dizer assim, aqui no Ocidente foi o pai do estudo de reencarnação, com base nessas crianças que lembram. Eles já têm acumulado no departamento da Universidade de Virgínia mais de 2.500 casos hoje, de crianças que relembram de suas vidas anteriores, né? Quem dá continuidade hoje foi o pupilo do Ian Stevenson, o Jim Tucker, que hoje é um dos nomes mais conhecidos nessa área. O Ian Stevenson, ele pesquisou em todas as partes do planeta casos, foi lá verificar, fez questionários com familiares, conversou com as crianças ou jovens, tem casos de jovens também, né? Mais ou menos começou ali por volta da década de 60, ele publicou um livro dos 20 casos sugestivos de reencarnação, fez muito sucesso, que chamou bastante atenção nisso. Além dele, nós temos o Hemendra Banerjee, na Índia, também pesquisou na Universidade da Índia. O Banerjee nasceu em 1929, o Ian Stevenson era um pouquinho mais velho, acho que é 1918, ele nasceu. Mas os dois desenvolveram paralelamente estudos de lembranças de vidas passadas. O Banerjee estudou muitos casos também. Também publicou um livro por volta da década de 70, também com base nos principais casos que ele estudou durante 25 anos. Né? Os dois se corresponderam bastante, Ian Stevenson e Banerjee. Além do Ian Stevenson e do Banerjee, que são dois nomes muito conhecidos nesse ramo, dentre outros, nós temos também um não tão conhecido, mas excelente, foi o Carl Miller, foi um filho de suíços, nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado na Suíça. Na universidade de lá ele fez estudos, foi espírita também, por volta da década ali de 60 também, fundou as primeiras sociedades espíritas no seu país, foi vice-presidente da Federação Internacional de Espiritismo em sua época, num mandato de 5 anos, né? E pesquisou muito caso, também publicou um livro que eu tive a oportunidade de encontrar na nossa biblioteca aqui, e foi confiscado esse livro, né? Ele está no grupo foi para a biblioteca particular do grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa aqui na casa. Sensacional, é mais para ver como a gente não tem memória, né, no país, né? Em geral, no mundo, né? Porque é um pesquisador, tu bota na internet, não encontra, Carl Miller. Excelente livro, primeira parte fala dos conceitos de reencarnação, um livro que supera, eu diria, eu ainda estou lendo ele, mas supera do Ian Stevenson e até do Banerjee, por quanto eles se limitam a fazer claro, eles tentam colocar não misturar, né? Uma crença, alguma coisa, eles tentam botar
um peso científico na obra deles, mas em questões de complexidade, de estar completa, do Carl Miller supera. Muitos casos colocados, variados. Me surpreendi com o livro, um livro antigo. Acho que é Reencarnação, casos verídicos. Eu posso pegar posteriormente para colocar para vocês. E, além desses pesquisadores internacionais, nós tivemos aqui um dos maiores pesquisadores também na área de parapsicologia, que foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. O Dr. Hernani Guimarães Andrade se correspondia com Banerjee, se correspondia com Ian Stevenson, se correspondeu também com o Dr. Carl Miller. Inclusive, os três estiveram no Brasil e as 3 vezes quem foi a pessoa que acompanhou esses grandes pesquisadores foi o Dr. Hernani, que nós não conhecemos, né? Como sempre, o espírita não conhece, foi muito marginalizado na época, porque o brasileiro é muito místico. Como ele tentou fazer pesquisa sobre o espírito, na época foi visto com um certo preconceito pelos próprios espíritas. É bom vocês saberem disso. Hoje é indiscutível, um dos maiores pesquisadores nessa área. Estudou TCI, que é a transcomunicação, estudou muito sobre o chamado poltergeist, né? Que hoje tem outro nome, eles tiraram o nome de poltergeist, que é fantasma barulhento, né, no alemão. E estudou também sobre a reencarnação, crianças que lembram vidas passadas. No livro do Ian Stevenson, quando tem o caso da Martha Lorenz, é um caso brasileiro que o Dr. Hernani foi lá e coletou os dados para o Ian Stevenson. Para vocês terem uma ideia do porte desse cidadão. Ele relata, inclusive, quando o Dr. Banerjee, né, esse indiano, esteve aqui, o Chico Xavier foi encontrar o Banerjee, então, através de um intérprete, se comunicaram. E o Banerjee perguntou para o Chico se ele já esteve na Índia alguma vez. O Chico falou que não fisicamente, mas em desdobramento, o Emmanuel já me levou lá e detalhou a cidade natal do Banerjee, detalhou a Nova Nova Delhi, detalhou em detalhes, né, bem minucioso, e o Banerjee ficou surpreendido com a situação. E ele comentou ainda que quando ele em desdobramento, ele foi para lá porque o Emmanuel levou ele, que havia uma reunião de Mahatmas. Mahatmas é um termo hindu que significa tipo santo para nós, né? É grande alma, né? Como se fosse o nosso santo da cultura católica, né? E aí o Banerjee ficou muito emocionado, levantou, pediu licença para beijar a mão do Chico. E aí o Dr. Hernani disse que nunca vai esquecer que o Banerjee falou, né? Foi traduzido, que só um outro Mahatma poderia adentrar numa reunião de Mahatmas, né? Aí beijou a mão do Chico e ficou registrado esse acontecimento através da presença, do testemunho do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Daí. Muito interessante, né? Faz parte da nossa história espírita, né? A gente não pode deixar de perder esses detalhezinhos daí. Pois bem, então vocês vão ter muita gente boa que pesquisou sobre lembranças de crianças. Vamos ver algumas. A Discovery tem ótimos programas, tá? Então eu selecionei alguns trechos, não sei se a gente vai conseguir ver todos, mas para vocês terem ideia de alguns casos, depois, se der tempo hoje ainda, a gente detalha e comenta sobre isso, sobre umas tendências que vocês vão perceber ali, tá? E deixa eu só ligar isso aqui. Há uma narração em português, mas tem alguns momentos a legenda, tá? Talvez o pessoal aqui mais do canto mais longe vai ficar com um pouco de dificuldade, tá? Fabrício, dá um play. Quando eu era grande, eu era um policial. Uma noite eu entrei numa loja. Aumenta um pouco o som. Não se mexam! Todo mundo quietinho. Havia uns caras ruins. Vamos lá, vamos lá! Olha aqui, eu não tô brincando, não. Eles dispararam e me Baixa a grana mataram. já! Pensacola é o lugar onde mora Maria Raj Dorn. Ela é mãe de 2 filhos.
Nia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Que tipo de roupa você quer vestir? O filho de Maria Hagedorn sofre uma estranha doença cardíaca. Se ele se cansar muito, fica sem ar e desmaia. As visitas ao cardiologista são frequentes e a observação contínua é indispensável. O pequeno Ian passou por 6 grandes cirurgias do coração antes dos 4 anos. Ele era um menino saudável, de quase 4 quilos, e eles o levaram para dar um banho, segundo disseram. Mas demoravam para voltar. Passou mais de 1 hora e eu mandei meu marido ver o que tinha acontecido com o bebê. Ele voltou mais tarde com 2 médicos e todos choravam muito, estavam perturbados. Senti que as notícias não eram boas. Os médicos disseram a Maria que Ian não passaria daquele dia. Somente uma operação de emergência poderia salvar sua vida. 6 horas depois de nascer, Ian enfrentou uma cirurgia cardíaca. Ian tinha um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, que é esta artéria aqui que vemos neste desenho. Isso fez com que o lado direito do seu coração não se desenvolvesse. E isso causa falta de oxigênio no sangue. E isso faz com que ele fique sufocado, porque não é enviado oxigênio suficiente ao cérebro e ao resto do corpo. A cirurgia de Ian correu bem. Depois de quase 9 horas, a equipe médica conseguiu operar a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do seu coração precisaria de mais tempo e de mais operações. A vida de Ian ainda está ameaçada. O que fez com que Jim Tucker se interessasse pelo caso foi um acontecimento que teve lugar 1 ano antes de Ian nascer. Meu pai era policial e ele entrou numa loja e sabia que estava acontecendo alguma coisa. 2 caras que estavam no balcão tiraram uma metralhadora debaixo do casaco e a apontaram para o gerente. Meu pai tirou sua arma e disse: abaixem as armas, polícia. E um deles disparou contra ele imediatamente. Jim Tucker e Maria Hagedorn estudam o laudo da autópsia do pai dela. A causa da morte fica clara para qualquer pessoa que leia o relatório. O pai de Maria faleceu devido à ruptura de uma artéria pulmonar causada por um ferimento à bala, a mesma artéria que causa os problemas de Ian. Mas aconteceu uma outra coisa que é ainda mais estranha para a mãe de Ian. Na primeira vez ele devia ter por volta de 3 anos e eu estava trabalhando no escritório e ele fazia muito barulho. E eu tinha ameaçado bater nele se ele não parasse. Então ele olhou para mim e disse: quando você era pequena e eu era seu pai, você se comportou mal muitas vezes e eu nunca bati em você. Isso me deixou paralisada e não bati nele. Foi então que Ian começou a falar mais sobre o avô. Quando eu era menina, tínhamos 2 gatos, um preto e um branco. O preto era o Maniac e o nome do branco era Boston. Então, um dia eu estava fazendo não sei o quê e o Ian disse: mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? E eu respondi: Maniac. E ele disse: não, o branco. E eu respondi: Boston. E ele falou: eu chamava ele de Boston, não é? Ele sabia a cor dos gatos e o apelido que somente meu pai usava para chamar o Boston. Maria ouviu muitas histórias desse tipo contadas por Ian. Ela está convencida de que Ian é a reencarnação do pai dela. Mas não são só as histórias, mas as provas físicas, a correlação entre a doença cardíaca de Ian e o ferimento mortal do seu pai, que acabaram com todas as dúvidas que ela poderia ter. Muitos destes casos envolvem lembranças e declarações e comportamentos. As marcas de nascença são coisas completamente objetivas e que estão muito além das lembranças ou das coincidências. Pode ser que a memória de Ian o esteja enganando. Talvez suas declarações estejam relacionadas com o avô por pura coincidência. Mas a combinação das lembranças com a evidência física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas Deus
me deu pra você. Deus deu você para sua mãe? É. Mesmo você não querendo voltar? Uhum. O caso Ian Hagedorn levanta a questão. O que significam todas essas provas? Obviamente, há perguntas muito importantes que nem começamos a tentar a responder, como... existe alma? E se ela existir, o que isso significa? Como passar de uma vida para outra? Só um pouquinho, tá, Fabrício? Olha que interessante esse caso. Tem muita coisa ali, né? O menino, ele não tem uma lembrança contínua, tá? Se você observar, quando é que surgem os flashes? Quando está no dia a dia, no cotidiano, e aí acontece alguma coisa e vem um flash. Aí ele comenta, como a mãe ia bater nele, ele lembrou, pô, mas eu nunca bati em você. Né? Aí, na certa, ele lembrou, viu algum gato, a mãe comentou, ele lembrou, mas eu também tinha um gato, né? Tal. Isso é uma situação, vocês vão ver que existem algumas memórias que são extremamente ostensivas, de vidas passadas, que a pessoa relembra tudo e fica comentando, e outras que se tu perguntar muito para a criança, ela não vai saber, não sei. Ela vai lembrar de alguns momentos, por exemplo, se ela vai numa casa que ela morou, né? Esse caso é um caso mais atual, mas desde o século XIX existem anotações já de pesquisadores na época relatando casos de crianças e jovens que lembram de vidas passadas. Um e outro adulto, geralmente por volta de 6, 7, 8 anos, a criança perde essa lembrança. Gradativamente ela vai esquecendo. Algumas chegam até a pré-adolescência ali, mas já não é algo contínuo, muito de relance, como se fosse um sonho, e vão esquecendo. É uma tendência. Não quer dizer que não há exceções. A gente vai ter um caso ali que tem uma exceção. E aí, muita gente nos cursos costuma perguntar, mas por que Deus não libera isso, né? Quem não libera a lembrança acaba com esse materialismo, esse ceticismo que impera no mundo. Você lembrou, pronto, você mesmo lembrou, não precisa mais de prova, né? Você é a própria prova viva. Vocês vão ver um caso agora e vão entender por que não dá para liberar. Eu creio que num futuro muito longínquo, nós vamos ter acesso às nossas... Quando a gente estiver num grau já melhorzinho. Mas enquanto isso, emocionalmente, a gente é muito imaturo ainda para ter essa segunda vida na cachola aqui dentro. Né? Então, você tem ali uma memória descontínua, no caso do garoto, certo? Você tem um efeito físico, de acordo com a morte, que foi uma morte violenta, uma reencarnação curta. O Carl Miller, nos casos, ele catalogou, e realmente, geralmente de 2 a 3 anos até 15 anos, são os casos que mais facilitam da criança lembrar de uma vida passada. Há exceções. Uma grande quantidade de mortes violentas. Parece que registra essa energia, esse choque de uma morte homicida, né? Parece que ele favorece a vir impregnado no ego atual. Tá? Há exceções, sempre dizendo, não coloquem como uma receita de bolo. Há casos que a pessoa não teve morte violenta e lembra de uma forma extremamente lúcida. Tá? Outro fato, vamos ver ali. Ele foi assassinado, não foi? Era um policial e foi assassinado. E ele veio com uma deficiência física. Vocês não acham interessante isso? Eu até comentei na palestra isso. Né? Não era esse caso ali, de um outro caso que eu li, mas que eu comentei na palestra. Ou seja, a gente sempre aprende no Populations do Espiritismo que a vítima ela tem... O que ela tem? Proteção. Mas como é que pode, então? Ele, policial, foi morto, tentando defender ali o estabelecimento. E nasce com um problema seríssimo no coração, onde ele recebeu a bala. Ele não atirou, ele não é suicida. Ele foi uma vítima. Não acha interessante isso? O que tem por trás será disso, né? Será que a gente sabe de tudo? Realmente, né?
A gente lê as coisas e... agora eu entendi como é que funciona esse sistema grandioso de Deus, né? Cara, a gente não sabe. Porque veja só, a gente está tendo uma parte, uma parcela da informação. A gente não sabe como é que foi a reação dele depois do desencarne. Viu que, claro, ele falou que viu, Deus me mandou. Ele não falou com Deus, né? Isso é óbvio, né? Mas, ou seja, ele está ali o quê? Ele não queria voltar, ele estava rebelde ao ato de voltar. Será que ele não se rebelou, ele não ficou revoltado por ter morrido daquela forma? Talvez isso seja um ponto que seja tão forte essa rebeldia no campo mental dele que o perispírito vá levar ao feto que ele vai reencarnar. Não sei, é uma possibilidade, a gente tem que brincar um pouco agora com as hipóteses. Mas também a gente não sabe o seguinte, qual era a vida anterior dessa? Agora ele era policial, mas e antes? Se ele foi um torturador, né? Talvez o fato dele ter morrido com um tiro estava programado para ser assim. Talvez não. Mas se estivesse programado para ele tentar reduzir um pouco o sentimento de culpa de uma vida anterior que ele foi muito perverso, talvez ele tenha voltado e não se satisfeito ainda com essa situação. Aquela culpa ainda estava impregnada no campo mental dele. Isso talvez daí tenha levado à deformação do coraçãozinho dele, naquele aspecto. Não sei, não estou dizendo que é assim. Estou aqui levantando hipóteses. Para quê? Para a gente entender onde está a justiça por trás disso. Porque não há justiça se você pegar só uma coisa parcial. Se você pegar só uma vida, né? Por que ele nasceu doente e outro saudável, né? Você vai achar que Deus é injusto. Aí quando você cria a ideia, você percebe que é várias vidas, você consegue entender. Agora, se você se limitar somente àquelas duas vidas, tá, mas como? Ele foi um policial na vida passada. Ele morreu defendendo aquele comerciante. Por que ele volta agora com uma debilidade bastante? 4 operações, né? 6 ou 4 operações na infância. Coração, imagina, abrir aqui o externo. Imagina a dor depois de recuperação de uma criança. O adulto já não é fácil. Imagina a criança que não sabe lidar com a dor. Né? Oh, meu Deus, que Deus injusto. Aí você tem que alargar um pouco mais a consciência. A gente não sabe qual é a outra vida que ele teve anterior a essa. Vocês lembram do Caminheiros do Bem? Lembra do Humberto? Que eu gosto muito da história do Humberto. Ele terminou a vida aos olhos das pessoas como um advogado que ajudava as famílias que sofreram abusos sexuais, as filhas ou os filhos. Terminou visto como santo. Mas ele foi santo, se você olha para trás nas vidas sucessivas? Foi terrível. Aquela foi a primeira vida que ele fez alguma coisa para outras pessoas além dele mesmo. Para a comunidade. Talvez ele fez muito porque também acumulou muito. Aquelas várias vidas perturbatórias lhe fizeram criar uma força para, essa vez tem que dar certo. Para quem não sabe, né, o livro do Caminheiros do Bem, né, psicografado pelo Zé Araújo, que é do irmão Jonas, conta a história, um dos capítulos do irmão Humberto, que foi um estuprador por volta de uns 300 anos, em várias vidas. É muito interessante para ler, para você acumular uns conhecimentos. Vamos para um próximo caso, para a gente juntar o quebra-cabeça. Fabrício, aprei. Em um lugar não tão distante, em um hospital nos Estados Unidos, um ancião está a ponto de morrer. E um garoto acredita ser a reencarnação desse homem. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai.
Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. Sempre que vou investigar um caso, fico um tanto cético. Nunca pressuponho que se trate de reencarnação. E essa é a mesma abordagem que geralmente adoto em todos os casos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Peggy! Ah, muito bem! O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de George e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido. Sabe, isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessas? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal saber. Isso é evidência de reencarnação? De que outra forma essas crianças poderiam se lembrar de outras vidas? Os arquivos do Dr. Jim Tucker revelam muitas coisas. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão. As pessoas com esse cartão podem voltar. Eu queria voltar. Residência da família Ortega, no Colorado. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, não pode simplesmente rejeitar o que o pequeno Gus disse sobre uma vida anterior. Sem dúvida, há muitas pessoas que simplesmente abandonariam este trabalho porque ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Então, temos este fenômeno e temos a evidência relacionada a ele. Por isso, ter uma abordagem científica significa estudá-lo e obter todas as informações sobre ele. Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? É. E quando você estava fazendo isso, você era um menino ou já era grande? Não. Já era grande?
Gus está falando a verdade? Tucker não tem meios de saber. Por isso, muitas vezes, a informação crucial vem dos pais. Jane Tucker entrevista Kathy e Ron Ortega. Um procedimento padrão. E quando foi outra vez em que ele disse alguma coisa que tivesse demonstrado que ele tinha conhecimento, que sabia coisas sobre o seu pai? Gus disse, eu tinha uma irmã, mas ela morreu. Agora ela é um peixe. E nós falamos, ela é um peixe? O que quer dizer? O que aconteceu? E ele disse, bem, umas pessoas muito ruins a machucaram. E eu comecei, de fato, a pensar sobre isso, porque eu só tinha sabido recentemente todos os dados dessa história sobre a irmã do meu pai. E ela foi mesmo assassinada e depois jogada na Baía de São Francisco. Um segredo de família. O pequeno Gus não poderia ter escutado essa história, porque até mesmo Ron Ortega não sabia sobre a irmã do pai. Como o filho ficou sabendo? Na verdade, eu nunca tinha pensado em reencarnação. Eu nem mesmo tinha relacionado a palavra com o que estava acontecendo. Eu não fui educada, sabe, falando sobre reencarnação. Eu fui criada dentro da Igreja Batista e nunca tinha falado sobre reencarnação. Se você tivesse me falado isso há um ano, tudo bem. Você voltou. Aham. Tá legal, mas sabe como é? Tudo pode acontecer. Isso acontece. No hotel, Jane Tucker relê as suas notas. Há muitas perguntas, especialmente quando se refere a casos familiares, como o da família Ortega. Sempre que investigamos um caso, temos que verificar a confiabilidade dos informantes. Quando é um caso familiar, sempre temos a preocupação de que os membros da família possam sentir a falta da pessoa que morreu e desejarem profundamente que ela volte nessa criança. Apesar dos possíveis pontos fracos de casos como o da família Ortega, ainda há muitas perguntas para as quais ninguém parece ter respostas convincentes. Aceitar ou não a ideia de que isso significa necessariamente reencarnação, ou que significa que uma alma passa de um corpo para outro, é algo que cada um deve decidir. Ó, esse caso também, o que ele tem em comum com o outro? Ambos estão dentro da mesma família, são as reencarnações dos avós, que é uma coisa assim, no conjunto dos casos catalogados, é algo até assim não comum, tá? Reencarnar dentro da mesma família assim em sequência. Reencarnações curtas, mas a diferença, o primeiro falou que não queria reencarnar, e o segundo já falou que queria. O primeiro foi de homicídio, esse não teve homicídio, foi morte natural, né? E reencarnou rapidamente, 1 ano. Mais ou menos o mesmo período do outro, pelo que a gente deduz pelas apresentações. Ou seja, muito parecidos, mas bem diferentes, se vocês pegarem esses detalhes. Aí o menino falando, o bonzinho ganha o cartão para poder voltar, o mal não ganha o cartão, né? Não é bem assim, né? A gente sabe, né? O outro foi obrigado, não queria, mas foi convencido a voltar. Não vou dizer que foi obrigado, foi convencido a voltar. O outro não quis voltar logo. Pelas palavras da criança ali, né? Ambos o quê? Norte-americanos, não é um povo com crença em reencarnação. A família em si não tinha nenhum conhecimento de reencarnação. Não há uma cultura, então, que possa ser dita que influenciou a criança. Dados que vocês viram ali que a criança não teria como saber. Certo? E um detalhe, que as pessoas realmente que são muito leigas em reencarnação, mas como é que não volta numa outra família, não volta na mesma? Esses são casos que mostram que sim, é possível e se volta às vezes na mesma família. Né? Há casos diferentes. Há um caso, Fabrício, a gente vai pular vai direto para o 5, tá? Para o vídeo 5 lá, tá? Vamos ver um outro caso
muito famoso, fez muito sucesso, virou um livro, acho que o nome do livro é A Volta, que é um menino, também norte-americano, que agora vai lembrar de uma vida passada dele, que não é dentro da mesma família, que vai fugir daí desse padrão que a gente viu até agora. Um outro caso já diferente, ainda de uma cultura não reencarnacionista, mas numa vivência fora da árvore genealógica agora. Vamos lá. Deixa eu achar aqui de novo. With each passing month, little James Leiniger seemed to be peeling back memories of a past life. Hey! Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, "What kind of plane did you fly?" And he said, "A Corsair." Yeah. He said a Corsair? He said the word Corsair. Not only did James remember flying a Corsair, he demonstrated knowledge of the plane's peculiarities, like the time he was flipping through a book about planes when he was 4. And he got to the Corsair and he said, "That's a Corsair." And he goes, "You know what? They used to get flat tires all the time." In fact, historians and pilots agree that the plane's tires took a lot of punishment on landing. Of course, this is a fact that could easily be found in books or on TV. But then, James began to offer up the kinds of specific details his parents say are harder to explain away. Another night, Bruce had come in and he said, "Do you remember where your plane took off?" And he said it took off of a boat. "Do you remember the name of your boat?" "Natoma." "Do you remember what your name was?" And he'd always say, "James." His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, "Do you remember any friends or anyone else that you flew with?" And he said, Jack Larson. Bruce began doing some research. Almost immediately, he discovered that the Natoma was an actual ship, a small aircraft carrier in the Pacific called the Natoma Bay. And Jack Larson, the Navy buddy little James recalled? Well, it turns out there was a pilot named Jack Larson who served aboard the Natoma Bay. In fact, he's alive and well and living in Arkansas. And it was like, holy mackerel. I mean, really, you could have poured my brains out of my ears. And I just couldn't believe it. And there were more clues. Around this time, James began signing crayon drawings and other artwork, James 3. One day I asked him why he's calling himself James 3. Well, it's because I'm the third James. And every once in a while you ask him that today, and he'll still say the same thing. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and he goes, "Daddy, that's where my airplane was shot down." And I said, "What?" "That's my airplane got shot down there, Daddy." And I just went blank. I couldn't say anything. By then, Bruce had become a man possessed, searching the internet, combing through military records, and interviewing men who served aboard the Natoma Bay. Finally, a breakthrough. He learned that there was just one pilot from the squadron killed at Iwo Jima. That pilot, James M. Houston Jr. Is this why little James was calling himself James 3? It just crystallized in my mind. This has to be who we're talking about. You know, my meter of skepticism was starting to go over toward belief. When little James would describe being shot down, he told of how his plane had sustained a direct hit on the engine. We had an airplane, and I said, "Well, can you show me where it was?" And he pointed right up to the front of the engine. That's what makes this man's story so intriguing. His name is Ralph Klarber. Klarber was a rear gunner on a TBM Avenger that flew off the Natoma Bay. On March 3rd, 1945, he took part in a raid near Iwo Jima. As it happens, Klarber's plane was right next to the one flown by James M. Houston Jr. It was to be Hugh's last mission before leaving for home the following day. As Klarber recalls, the sky was thick with enemy flak. We experienced pretty heavy in-aircraft fire, but this was the most intense that I experienced at any time. Suddenly, a flash near the nose of Houston's plane. I saw the hit. I would say he was hit head-on. Yeah, right on the middle of the engine. Just as little James had described it. So what do you believe now about your son James? I believe that he had a past life. I believe that in his past life he was James M. Houston Jr. And he came back
because he wasn't finished with something. And that's essentially what I believe. Dear Bruce and Andrea. And he's not the only one. This past October, the Leinegers received a letter from a woman named Ann Barron, the sister of pilot James Houston. Andrea and Bruce had contacted her about their little boy. Barron heard about what young James was saying, and she believes. All of this is still overwhelming. I can only imagine how it has affected you, but I believe, with my love to you, Anne. The child was so convincing and coming up with all these things that there's no way in the world he could know, unless there is a spiritual thing. Esse caso é muito, o livro é bem mais cheio ainda de detalhes que vocês, mas deu para ver que o quê? O menino tem uma memória contínua da lembrança da vida passada dele, ao contrário dos dois anteriores. Ele acordava desde pequeno de madrugada com pesadelos de fogo, berrando, sempre foi gamado em aviões. Ele sabia nomes específicos de aviões. A mãe uma vez brincou com ele, está no outro vídeo, a gente vai, para dar tempo de a gente ver o último vídeo. Falou, esse aqui, ó filho, comprei para você, é uma bomba. Não, mãe, isso não é ali não vai bomba. Ali é um tanque de gasolina extra desse tipo de avião. Então ele sabia coisas muito específicas, militares. Incrível, assim. Né? É outro caso fabuloso. 3 casos norte-americanos, não reencarnacionistas. Um menino também sofreu o quê? Um homicídio, porém, isso foi na Segunda Guerra. Aqui foge do padrão. O tempo de reencarnação bem mais longo do que nós vimos nos 2 primeiros. 1 ano, podemos pular ali para pelo menos uns 50 anos. Tranquilo. Né? Que ele reencarnou sem nenhum tipo de sinal físico, de problema físico, apesar de ter morrido daquela forma, né, de ter morrido destroçado, o corpo, né, e com lembranças, detalhes de Iwo Jima, da ilha, o nome. O pai foi numa taberna, né, que eles falam, né, taberna onde eles bebem, os militares ali, né, que eles costumam usar um termo. Foi lá e encontrou o pessoal. Ele identificou os nomes desse pessoal no local. Então, extremamente, ficou muito famoso esse caso dele. Né? Tão famoso, talvez, quanto aquele do filme A Vida Depois da Vida, né? Minha Vida Depois da Vida, ou Minha Vida em Outra Vida, né? Que é uma escocesa, na verdade, uma inglesa, que lembra, no filme acho que não é nem inglesa, né? Mas é uma inglesa. Mas é uma inglesa, na verdade, que num sonho, já adulta, para fugir bem do estereótipo que a gente está vendo, relembra de uma vida que ela teve na Escócia. E ela consegue encontrar os filhos que ainda vivem. Contando detalhes, tudo ela vai lembrando com flashes, assim, durante os sonos. Já por volta ali de um... Claro, ela já desenha tudo, lembrava de flashes, desenhava quando pequena. Mas ela vai, de fato, começar a procurar isso já por volta de uns 40 anos. Vê, lembranças descontínuas que permaneceram com ela já em adulta. Né? Com um certo caráter emocional até, para ela, ponto dela ir procurar, né? essa outra família dela. Né? Já vamos encontrar outras crianças que lembram como se fosse um sonho, não tem nenhum caráter emocional. Lembro, você foi minha mãe, mas não tem... Eu gosto da minha mãe atual. Não tem nada... já vê que tem não há um fator ali, não há um fator emocional ali presente. Aí perguntaria-se, né? Será que são grupos que têm pouco contato com o emocional daí? Que lembram, mas para eles é indiferente? Passa a bola pro monitor seguinte aí, né? Então, vamos ver mais um caso, dá tempo ainda, falta 15 minutinhos. Fabrício, acho que nós vimos o 1, vimos o 2, acho que é o vídeo 3, tá?
O budismo nos ensina que a reencarnação existe. Acontece devido ao acúmulo de boas e más ações, que é denominado karma. O nosso desejo de viver neste mundo nos leva a um próximo nascimento e o número de boas e más ações que realizamos determina as circunstâncias do nosso próximo nascimento. Eles estão no Sri Lanka, tá? Mas no que é caso uma de terra Dilukshi, budista. o sacerdote não consegue ajudar. Ele não conhece nenhuma família que se enquadre nas lembranças de Dilukshi. Mas ele envia o cientista ao jornal local. Um amigo do sacerdote, um jornalista, decide investigar as alegações de Dilukshi depois de ter falado com o monge. A história continua assim. O Sr. Abeypala ficou sabendo do caso. Ele entrevistou Dilukshi e os pais sobre as lembranças da menina de uma vida anterior. Alguns dias depois, publicou um artigo no jornal que era distribuído em todo o país. Para o jornalista, era uma boa história. Considero este caso especial porque durante 30 anos pesquisei histórias deste tipo e encontrei pessoas que falavam sobre uma vida anterior. Mas este caso é especial. Seus leitores ficaram fascinados com as misteriosas lembranças de Dilukshi e com os extraordinários detalhes que ela lembrava. Mas, por enquanto, há uma questão que permanece sem resposta. Será que os cientistas conseguirão explicar as lembranças de Dilukshi sobre a sua vida anterior e sua morte? Um jornalista escreveu um artigo sobre as lembranças de Dilukshi de uma vida anterior. O artigo mencionava que a menina achava que tinha morado perto do templo de pedra de Dambula. Muitas semanas depois do artigo ter sido publicado, a família Nissanka recebeu uma carta. Quando o carteiro entregou a correspondência daquele dia ao Sr. Nissanka, ele ficou surpreso ao perceber que era uma carta enviada de Dambula. Ele não tinha amigos ou parentes nessa região do país. Ao ler a carta, ficou surpreso. Fiquei surpreso ao receber uma carta do Sr. Hanatunga. Ele mora em Dambula. Eu fiquei atônito quando li que a filhinha dele tinha morrido como foi descrito por Dilukshi. Ele falou sobre o rio e a ponte. O nome de sua filha era Shiromi. O pai de Shiromi confirmou muitas das declarações de Dilukshi e disse que gostaria de conhecê-la. Sinto muita falta dos meus outros pais e quero vê-los de novo. Depois de receber esta carta, minha segunda mãe ficou finalmente convencida e concordou que devíamos viajar para encontrá-los. Não havia nada que os pais atuais pudessem fazer. Dilukshi estava decidida a encontrar as pessoas que ela acreditava ser sua família verdadeira. Disse que se os pais não a levassem até lá, ela fugiria de casa. A carta convenceu finalmente os pais de Dilukshi. Eles decidiram levá-la ao local em que ela achava ter morrido. Eles fizeram uma viagem de carro de 6 horas com Dilukshi até Dambula. Ao se aproximarem da região, a menina começou a reconhecer as coisas. Ela começou a dar ao motorista as indicações para ir à casa em que sua família anterior morava.
Este encontro é muito especial. Somente em 1/3 dos casos de Sri Lanka é possível encontrar um vínculo entre o que a criança diz e a família anterior ou com uma pessoa que morreu e que se encaixa na descrição. É muito raro acontecer isso. O professor Haraldson fica surpreso pela mudança de temperamento de Dilukshi assim que ela encontra sua família anterior. Ela parece menos tímida e se encaixa muito mais naturalmente com esta família. Poderia ser a filha deles que reencarnou? Shiromi era uma menina muito obediente, que nunca saía sem dizer aonde ia. Ela sempre saía de casa com um irmão e irmã mais novos para nadar ou brincar. E um dia simplesmente não voltou. Eu fiquei tão perturbada por ela não ter voltado que saí correndo para buscá-la. Quando eles a acharam na água e me falaram que eu tinha perdido a minha filha, eu desmaiei. Quando Dilukshi chegou aqui, foi capaz de nos reconhecer como seus pais anteriores. Ela conseguiu reconhecer as suas coisas e os vizinhos próximos. Tudo isso me convenceu de que ela era a reencarnação da minha filha. Eu sei que sou essa menininha da foto. Quando eu vi meus pais e meus irmãos e irmã da minha vida anterior, eu fiquei feliz. Senti que finalmente estava voltando para casa depois de muito tempo longe. No fim do dia, Dilukshi mostra ao professor Haraldson os locais onde tinha vivido anteriormente. Quando comparamos suas declarações com a vida de Shiromi, vemos que há uns 12 pontos, de um total de 20, 12 pontos que se encaixam muito bem e que são específicos. Dilukshi leva o professor Haraldson até a pedra onde ela diz ter brincado quando era a Shiromi. É uma pedra plana, tal como ela tinha falado. A passarela sobre o rio também existe. E este é o local onde Shiromi caiu na água. Quando cheguei a este local específico, eu senti muito medo. Em geral, não tenho medo de água, mas quando cheguei aqui, fiquei muito assustada. Dilukshi diz ao cientista que lembra de ter visto pontos pretos antes de morrer. Haraldson acha que poderiam ter sido as plantas aquáticas do rio. Acho que há alguma coisa real nisto. Ela lembrava de algumas imagens reais deste acontecimento, mas eu acho que essas imagens, esses pensamentos estão com ela desde a mais tenra idade e continuam de certa forma até os dias de hoje. A própria Dilukshi está convencida de ter morrido aqui na sua vida anterior. Para muitas das pessoas que avaliam as provas colhidas por Haraldson e seus colegas, a resposta é simples. Se você acreditar em reencarnação, esta pesquisa proporciona alguma base científica a essa crença. Acho que há alguma probabilidade de vida após a morte e acredito que essas lembranças em parte são reais. E isso pode servir de base para a teoria da reencarnação. Ao estudar estes casos, sem dúvida podemos escolher nos concentrar nos pontos fracos, mas eu acho que há também muitas provas evidentes. E se quisermos, podemos dizer que estão acontecendo coisas extraordinárias. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas estas crianças podem significar que a morte é apenas o caminho para uma outra vida. Fechou nossas exposição de casos. Esse caso ali, então, é no Sri Lanka, é budista, é reencarnacionista, certo? Diferencia o fator
ela tem não tem uma memória tão forte quanto a do James, né? Mas tem muitos detalhes e o interessante é que permaneceu com ela, mesmo estando já praticamente jovem para adulta, né? Vocês viram a dificuldade dela se enturmar na família atual? Porque para ela aquela não é a família dela, sim, a família dela é a outra. Então esse é um dos fatores da dificuldade. Por que não lembramos? Tem até uma segurança psicológica para nós. De você não conseguir ficar neurótico com isso. Eu preciso encontrar minha família interior, essa aqui não é minha família, não é meu pai, não é meu irmão, não é minha... E você perde mais uma oportunidade de aprender, de viver, de se relacionar, porque esse é o objetivo, né? Quando você vem numa família, né? De estar ali aprendendo com aqueles e não, né, sentir um pássaro fora do ninho, né? Mas olha que coisa interessante. Tem muitos outros casos, tá? Basta vocês pesquisarem a respeito, tá? Fazerem essas anotações quando vocês virem, peguem um caderninho, façam uma tabelinha para vocês, façam anotações, fulano de tal, reencarnou rapidamente, morte violenta, morte natural, perdeu a lembrança e tal, manteve a lembrança, faz umas anotações básicas e vai montando uma tabelinha. Daqui a um tempo, vai fazendo de forma natural, sem se preocupar em fazer isso como se fosse uma monografia, entende? Daqui a um tempo você vai olhar aquilo, você vai ter tanta informação, tanta coisa para você trabalhar, você vai começar a ter umas reflexões tão bacanas para tentar compreender aquilo, vai encaixando e vai vendo que a vida é muito dinâmica, ela não está estática, restrita à tua forma de pensar, ou porque você leu um livro e acha que aquilo agora é a única realidade. Né? Relembrando, nós vimos um caso que a pessoa morreu, foi vítima de um assassinato, mas nasceu com um problema de coração. Foge daquela frase estereotipada de que a vítima sempre é favorecida, ela é... Mas como? Mas nesse caso fugiu. Tem um outro caso que eu vou falar na próxima aula, foge totalmente desse padrão, é sensacional, fora do comum, que faz a gente parar para pensar, caramba, mas como é que eu vou encaixar isso no que eu sei? Eu tô ainda confabulando isso comigo mesmo, assim. Né? Eu tenho minhas hipóteses ali, né? Mas na próxima aula eu vou comentar esse caso, que deixar vocês digerir agora primeiro esses, pesquisarem, né? Para eu poder passar um que vai, assim, balança a gente. Como vocês estão iniciando, eu não quero, né, colocar muita água no feijão ainda, né? Tá bom? Obrigado, vamos fazer nossa paradinha agora para encher a pança aí, dar dinheiro para a CEIU, né? E até a próxima.